E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. Hoje tem Liga dos Campeões, Intercontinental com Cruz Azul e Flamengo e também Copa do Brasil com o Cruzeiro recebendo a equipe do Corinthians, jogo de ida. Então o vídeo de hoje está recheado de dicas para vocês, além de supercotações e também temos aí odds altas ao final desse vídeo. Então se você é novo aqui no canal, já deixa os like, se inscreva e comente com seus palpites também para juntos traçarmos as melhores bets. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar e vamos que vamos para mais um excelente dia de bets aqui. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira, recheada de jogos, 9 jogos de Liga dos Campeões, Flamengo no Intercontinental e semifinal da Copa Libertadores. A gente começa com um confronto entre o Karabakh e o Ajax. Karabakh vem fazendo uma campanha surpreendente até o momento, conseguindo aqui somar importantes pontos. No momento, na classificação geral, o time está aqui na 21ª colocação, avançando de fase com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um time que tem que consertar um pouco o seu sistema defensivo, porque está sofrendo muitos gols na Liga dos Campeões, pelo menos 2 gols nas últimas partidas. Mas no histórico em casa, o time vem de um desempenho recente bem interessante, com alguns jogos sem sofrer gols, inclusive na vitória diante da equipe do Copenhague, a equipe não sofreu gols. A equipe tem algumas baixas, inclusive a do brasileiro, mas dentro do seu estádio em Baku vai para cima da equipe do Ajax, que vive o seu pior momento em anos. Nenhum holandês estreou uma Liga dos Campeões perdendo as 5 primeiras partidas e o Ajax pode perder as primeiras 6, um recorde negativo histórico. O Ajax vem se reestruturando, trocou de treinador, quer recuperar o seu protagonismo, mas tem um time bastante limitado, embora venha aqui pelo menos um pouquinho animado, já que venceu os 2 últimos confrontos. Esse é um confronto tudo ou nada para a equipe do Ajax, a situação de classificação é complicada, mas só a vitória importa. O Karabakh é um time que tem um bom ataque, mas tem uma defesa que é um pouquinho vulnerável, então o que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mais de 1.5 gols ao vivo, e é o que eu mais gosto para esta primeira partida. No segundo jogo a gente tem o Villarreal recebendo a equipe do Copenhague. Villarreal que no Campeonato Espanhol vem fazendo uma campanha muito interessante, são 7 vitórias nos últimos 10 jogos, mas que na Liga dos Campeões ainda não conseguiu deslanchar, né? O time está aqui na antepenúltima colocação com apenas 1 ponto, 1 empate e 4 derrotas. O time agora quer mudar a chave, né, para ver se consegue melhorar um pouco esse desempenho. Em termos de nível de adversário, o Villarreal também teve uma campanha um pouquinho ingrata, né? Pegou o Tottenham, empatou com a Juventus, jogo interessante, depois pegou o City, contra o Paphos acabou tendo um expulso e acabou tendo uma goleada diante da equipe do Borussia. Hoje vai enfrentar a equipe do Copenhague, que é um time dinamarquês que tem bom poder de marcação, boa qualidade, conseguiu a sua primeira vitória na competição na fase de grupos, vencendo o Ceará por 3-2, um jogo muito movimentado, mas que não vem numa campanha muito forte, mesmo enfrentando alguns adversários mais acessíveis aqui. O time do Copenhague tem as suas limitações, como eu falei, tem um poder de marcação interessante no meio campo, um ataque que pode incomodar, mas o Villarreal tem uma necessidade de vitória muito grande, um time articulado, um forte poderio dentro de casa, e acredito que consegue vencer esse confronto. Achei um 44 um pouquinho exagerado para o desempenho recente do Villarreal na Champions, mas o desempenho em casa é muito interessante. O Copenhague fora de casa, mesmo no campeonato local, não está conseguindo se sair tão bem. Villarreal ao vivo aqui 1,72 é a melhor pedida para este confronto. Para bilhete aqui, um dupla chance do Villarreal, acho bem interessante. No terceiro jogo a gente tem o Atlético Bilbao recebendo a equipe do PSG. Bilbao que não vem bem no geral, conseguiu uma vitória no último confronto diante do Atlético de Madrid, mas é uma campanha recente aqui, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões, um pouco frustrante. São só 4 vitórias nos últimos 10 jogos. O ataque desse time que foi muito movimentado no ano passado, esse ano está sofrendo com lesões, os jogadores Williams não conseguem render, Guruzeta também, e o time está acabando oscilando bastante. Na Liga dos Campeões, o time está numa situação de classificação aqui bem complicada, são apenas 4 pontos, 28ª colocação, para poder enfrentar um dos times mais fortes dessa Liga dos Campeões, que é o PSG, que depois de um tropeço aqui diante da equipe do Mônaco, já pegou um 5-0 diante da equipe do Rennes, e vem com suas principais peças hoje para o confronto diante do Bilbao. Reforços nas opções ofensivas do time. O Lucas Hernandes, ele foi expulso do Tottenham e é a principal baixa. Além dele aqui, né, Dembélé segue fora, assim como o Lucas Hernandes e o Hakimi, tá? E o Beraldo. O Vitinha já tem 6 participações em gols, com 4 gols e 2 assistências, e vem jogando muito bem esse meio campo do PSG, que é muito forte. À frente tem Barcola, Mailulu e o Kvaratskhelia, que é um jogadoraço, tá? O time do PSG é um time bastante forte, o time do Bilbao em casa tradicionalmente vem de cara os seus resultados, mas tem um adversário aqui um pouquinho
acima do seu nível. Achei as linhas justas aqui para o PSG, vou pegar o menos 0,25 ao vivo aqui, ou eventualmente dupla chance de sair atrás, mas acho que o PSG consegue vencer mesmo fora dos seus domínios, tá? O Leverkusen recebe a equipe do Newcastle e o Leverkusen vem se firmando, né, tentando se firmar após as mudanças todas no elenco, perda de peças importantes, jogadores que ficaram de fora, foram negociados e o time não vem conseguindo repetir a campanha que fez ele ser campeão alemão recentemente. O time tem aqui um 2-0 diante da equipe do Augsburg e foram 2 derrotas seguidas aí no campeonato alemão, tirando o jogo da Copa que ele venceu o Borussia. Então é um time que conseguiu ganhar do City, ganhar do Borussia, mas que perdeu para Augsburg e também perdeu para o próprio Borussia. Então ele vem oscilando em termos de resultado, mas tem uma coisa que é interessante, é um lado ofensivo, né? Já que é um time que consegue fazer muitos gols. O Newcastle, por sua vez, chega confiante aqui após a vitória diante da equipe do Burnley. Foi o terceiro jogo seguido na Premier League que ele não perdeu. O ataque está funcionando um pouco melhor, o meio cada vez mais se entrosando junto com essa equipe. O Bruno Guimarães fez um golaço olímpico no último confronto e o Murphy jogando muito bem. Ainda tem as chegadas do Gordon, que é bastante efetivo nesse time. O time ainda tem algumas baixas como o Trippier, Rude, Pope, o Zula, Kraft e também o Butman, mas a equipe que vai a campo hoje é bastante digna. Eu acredito que esse vai ser um jogo bastante movimentado, pessoal. O Leverkusen vai ter as suas chances aqui, mas o Newcastle é um adversário bastante perigoso, tá? Eu acho que o ritmo intenso aqui vai fazer com que essas duas equipes criem chances e marquem gols, e o mais de 2,5 aqui é o que eu mais gosto nesse jogo, tá? O Benfica recebe a equipe do Napoli e o Benfica tá numa situação de classificação aqui também bastante complicada, só 3 pontos, que foi a vitória que ele conquistou diante da equipe do Ajax fora de casa por 2-0 no último confronto. Então esse jogo em casa hoje ele é essencial para a equipe portuguesa que vem oscilando, né, em termos de resultado, perdendo campeonatos portugueses aí, o Sporting tá bastante na frente, mas já vem aqui de 5 jogos de invencibilidade. Então o Benfica é um time perigoso, com bons jogadores. Tem o Barreiro, que é interessante, Sudakov é um jogador interessante, Pavlidis, um bom finalizador, tem o Richard Rios também, que é um bom meio-campo, a defesa Otamendi, que inclusive sobe e faz alguns gols. Então o time hoje vai pressionar bastante a equipe do Napoli, que conseguiu retomar a liderança do campeonato italiano no último final de semana, 2-1 diante da equipe da Juventus, e é um time bastante competitivo. Mas o Napoli hoje está sem poder contar com 4 de seus principais meio-campistas. Então o Anguissa tá fora, De Bruyne, o Lobotka também tá fora, além, né, do Lukaku, atacante, Mairanucci, Mazovic e também do Meré. Então são muitas baixas aí para essa equipe do Napoli, que vai ter ainda Politano, Rojo, David Neres, que é um jogadoraço. Inclusive o David Neres jogou no Benfica, né? Então a gente pode ter a lei do ex aí. Eu acredito que vai ser um jogo bastante movimentado, tá? O Napoli conseguindo atacar algumas transições, mas o Benfica pressionando, tomando as rédeas do confronto. E o Benfica é um time que tem estatísticas de escanteios bastante forte, tá? Só 3 times tiveram mais escanteios que o Benfica na Liga dos Campeões até o momento. O Benfica já tem 31 escanteios e o Benfica marcou 2 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. O Napoli perdeu cada um dos seus últimos 4 jogos na Liga dos Campeões, sofrendo uma média de 3,8 gols. Eu acredito que o Benfica tem um ligeiro favoritismo, mas o Napoli é um time bastante complicado. Eu vou pegar aqui, pessoal, um bilhetinho aqui com cantos do Benfica e finalizações do Benfica no primeiro tempo. Acho que é uma pedida bastante interessante aqui para essa partida, que eu vou pegar essa pressão do time português. Ao vivo, né, se porventura demorar demais, a gente pode pegar uma vitória do Benfica ao vivo aqui ou eventualmente algum gol limite, acho que pode ser interessante, tá? Borussia e Bodo, pessoal, aquele tipo de jogo que já vem aqui com carimbo de gols, já que a gente olha, já que são 2 times aqui que tem uma expectativa e um estilo propositivo bem grande. O Borussia, que é um time que tem um ataque muito forte, com jogadores bastante efetivos, o Brandt, o ADM, Guirassy, e do lado do Bodo aqui, um time que também tem características bastante ofensivas, com o Hogg, com o Hauge, com o Berg chegando, tem o Mata agora, e é um time que acabou de fazer 5 gols aqui, e que nessa Liga dos Campeões, embora esteja fazendo jogos aqui bastante movimentados, os resultados não estão vindo. O Borussia na tabela de classificação está em 10º aqui, quer ficar entre os 8 primeiros, o Bodo está aqui embaixo e precisa de se recuperar nessa competição. Estatísticas relevantes aqui desse jogo, que só 6 dos 28 gols do Borussia aconteceram antes do intervalo, e somente um dos últimos 5 jogos do Borussia teve ambos os times marcando gols. Ele está conseguindo vencer sem fazer gols. O Bodo só deixou de marcar em uma das 21 partidas que ele fez na Liga dos Campeões. Então eu acho que vai ser mais um jogo para gols aqui também, contando com 2, 3 gols do Borussia ou eventualmente um gol
do Bodo, mais de 2,5 é a melhor pedida aqui para essa partida. A equipe do Bruges recebe o Arsenal e o Bruges não vive um bom momento, né? São só 2 vitórias nos últimos 7 jogos, 5 nos últimos 10, momento de oscilação grande com derrotas para Anderlecht, para Antwerp e também para o Trident. O Bruges na Liga dos Campeões também perdeu o jogo recente aqui para a equipe do Sporting, mas em casa fez bons jogos, inclusive fez um bom jogo diante da equipe do Barcelona recentemente. A equipe está aqui em 24º, então precisa de somar pontos aqui para poder entrar entre os 24. O grande problema é que vai pegar um Arsenal e um Arsenal mordido após a derrota que encerrou uma sequência de invencibilidade de 18 partidas dos Gunners. O gol nos acréscimos aí da equipe do Aston Villa. O Arsenal que tem uma das melhores campanhas de Liga dos Campeões e que está muito combativo para o título da Premier League, vem para essa partida aqui para poder, acredito eu, rodar um pouquinho o seu elenco, preservar suas peças, mas conseguir mais uma vez incomodar e conseguir uma boa vitória. Eu vou recomendar nesse jogo aqui a vitória ao vivo da equipe do Ajax, que é um time que finaliza muito, e o Bruges foi o time que já tomou 99 finalizações nessa Liga dos Campeões. O Arsenal balançou as redes aí 9 vezes, nós no final do jogo, então a gente pode esperar também um gol tardio do Arsenal, e acho que essa é a melhor pedida, até porque o Arsenal sofre muito poucas finalizações, então o Arsenal 1-0, 2-0, acho que é a melhor pedida aqui para essa partida. A Juventus recebe a equipe do Paphos, e aqui é um confronto para a Juventus ganhar confiança, né? Mas a Juventus fazendo uma campanha decepcionante, com uma vitória, 3 empates e uma derrota, inclusive tropeçando contra alguns adversários dito um pouco mais tranquilos, né? O time conseguiu uma boa vitória diante do Bodo fora de casa por 3-2, mas perdeu na última rodada diante da equipe do Napoli, perdendo aí a liderança, né, da competição. O time da Juventus chega para essa partida aqui também com algumas pequenas baixas, né, que são o Gatti, o Milk, o Pinsoglio e o Vlahovic, o atacante. Então, quem vai fazer as vezes no ataque dessa equipe hoje vai ser o David, além do Yildiz e do Conceição. Olho no Yildiz, inclusive, que ele cresce bastante de produção. O time do Paphos é um time bastante limitado, como eu falei, é protagonista no Campeonato Cipriota. Veio de um jogo movimentado diante da equipe do Mônaco, 1-2-2. Pode ser até que incomode um pouco, mas acho que dificilmente vai conseguir segurar a equipe da Juventus. Mas, cara, 1,17 para o time italiano eu acho bastante complicado, pessoal. Eu achei as linhas desse jogo bastante esmagadas e eu vou pular essa partida, eu não vou fazer nada nesse jogo. Eu não gosto do desempenho recente da Juventus, alguns tropeços, muitos gols sofridos, não vence por larga margem, tá muito esticada essa linha aqui, vou acabar ficando de fora. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o confronto do Real Madrid contra o Manchester City. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é recomendar a cotação da 9bet, ó, de 70 aí para qualquer um desses times, para novas contas, para esse clássico aí do futebol mundial, com 2 times que chegam aqui em momentos diferentes, né? O Real Madrid, ele tá bem posicionado entre os 8 primeiros aqui, mas ele vive um momento bastante turbulento, inclusive muita gente dizendo que se o time perder hoje pro City, o Xabi Alonso vai ser demitido, né? Ele parece que entrou em embate realmente com o elenco, com o Vini Júnior ele realmente não deu certo, e para poder piorar, o time provavelmente hoje não deve poder contar com o Mbappé, com uma lesão no joelho, e se ele não jogar, o time que já não pode contar com Camavinga, Carvajal, Militão, Hüseyin, Mendy e Alaba, ou seja, o sistema defensivo todo baleado, vai ficar aqui um pouquinho vulnerável diante da equipe do Manchester City. Mas o Manchester City, que chega numa sequência aqui de 3 vitórias, ora também dá umas osciladas boas e umas osciladas inclusive em Liga dos Campeões, onde tem sofrido gols. Então, o City aqui, ele está cotado como favorito fora de casa diante do Real Madrid no Bernabéu, o que é sempre um risco, tá? Cotar time só pelo momento é algo complicado, até porque a gente viu recentemente aqui o Liverpool ganhando da Inter de Milão ontem, né? Com um bastidor um pouquinho complicado. Pessoal, eu não descarto o favoritismo do City aqui, acho que o time tem boas condições, mas ele não venceu os últimos 4 jogos como treinador contra o Real Madrid, com 2 empates e 2 derrotas. Além disso, o Real Madrid é um time que tem bastante poderio ofensivo e que pode furar essa defesa do City, que ora dá uma titubeada, tá? Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, mais de 2.000 gols, contando tanto com gols do Manchester City quanto com gols do Real Madrid. Não sei se o City vence, não sei se o Real consegue buscar o empate, mas eu acho que vai ser um jogo bastante movimentado e com gols, até porque a partir do momento que sair o primeiro, independente de quem for, o jogo vai ficar muito frenético. Então o mercado de gols aqui é o que mais me agrada e é a minha dica para essa partida. No Intercontinental a gente tem aqui o Flamengo
recebendo a equipe do Cruz Azul, torcida já apoiando e o Flamengo chega com bastante moral para essa competição. Mas, pessoal, não achem que vai ser fácil. Os brasileiros não costumam ter facilidade nesses primeiros jogos de Intercontinental. Inclusive, alguns caem frequentemente aqui e todos chegam como muito favoritos. O Flamengo tem um timaço, a gente sabe que a defesa é muito forte, que o goleiro Rossi é um excelente goleiro, então se as coisas apertarem nos pênaltis, ele ainda consegue garantir. A defesa cede poucas chances e o ataque consegue pressionar bastante. Mas o Cruz Azul é um time que tem uma defesa fortíssima, tá? E um time que consegue fazer bastante transições e atacar o Flamengo. Então eu acho que o Cruz Azul aqui pode vender caro esse resultado. O time chega aqui numa invencibilidade aqui de quase 10 jogos, só perdeu pro Pumas recentemente. E como eu falei para vocês, esses confrontos tendem a ser um pouquinho nervosos, os times têm que se adaptar ao clima, ao campo, e isso torna coisas um pouco mais equilibradas, além do fato do futebol mexicano ser um futebol bastante técnico. Eu acho sim o Flamengo favorito, mas achei que tinha que vir uma linha aqui para 1,85, 1,90. 1,80, 1,90 aqui, tá 1,55, o pessoal pisou muito no Flamengo, possibilitando para mim o que é a melhor dica, que é o handicap do Cruz Azul mais um. Com esse handicap, se perder por um gol aqui, a dica é reembolsada e qualquer empate ou vitória do Cruz Azul é tudo nosso. Eu vou na zebra aqui, tá? Mas vou ficar de olho no ao vivo também, porque pode rolar uma pressãozinha do Flamengo bem interessante. Para poder finalizar, pessoal, Cruzeiro e Corinthians, esses times que se enfrentaram recentemente, o Cruzeiro deu uma tamancada no Corinthians por 3-0, mas esse jogo ficou muito nervoso e o Corinthians prometeu que ia ter volta, né? O Cruzeiro encerrou a sua participação no Brasileirão tomando um 3-0 do Santos, mas poupou bastante com vista em disputar a Copa do Brasil, já que fez uma terceira colocação muito digna no campeonato. O Cruzeiro se mostrou nesse Brasileirão um time muito sólido defensivamente e um time com bastante capacidade ofensiva também. O Kevin Arroyo chegou muito bem, o Caio Jorge, artilheiro do campeonato, e um time que consegue produzir bem e pressionar bastante, conseguindo muitos chutes e muitos escanteios. Agora, o Corinthians titular, o Corinthians que vai a campo, é um time muito forte também, com o Depay, com o Yuri Alberto, com o Garro, com o Gustavo reforçando a defesa, com o goleiro Hugo Souza. Então o Corinthians não é esse saco de pancada. E o Corinthians apostou todas as fichas na Copa do Brasil. Ele abriu mão do Brasileiro, terminou até atrás do Santos, ele perdeu o jogo pro Fortaleza aqui, ele poderia ter ganho do Juventude, se ele vencesse esses dois, ele teria ultrapassado a equipe do São Paulo e garantido a oitava colocação, com possibilidade aí de vaga, né, porque ele ia ter a oitava colocação se porventura o Fluminense ou o Cruzeiro ganhassem a Copa do Brasil, ou seja, basicamente dos 4 times, o Corinthians ia ter uma vaga na Libertadores com os 3. Então essa decisão do Corinthians, ela foi muito arriscada, mas ela também mostra uma confiança muito grande na capacidade desse time. E embora os resultados não sejam um absurdo, o time do Corinthians é um time que titular e bem treinado pelo Dorival é muito casca grossa. Eu sei que o resultado recente do Cruzeiro e a campanha recente do Cruzeiro é muito boa, o desempenho em casa no Cruzeiro do Brasileirão também foi muito forte, o desempenho recente foi muito bom. Mas, cara, eu sou obrigado a pegar esse handicap mais um do Corinthians para um jogo semifinal, jogo de ida, com tendência a poucos gols. Mesmo se o Cruzeiro fizer 1-0 aqui, acho que o Cruzeiro mais senta em cima da vantagem do que joga para poder fazer o segundo. Se o Corinthians fizer um gol, vai ser um Deus nos acuda. Então eu vou recomendar para vocês aqui esse handicap do Corinthians. E esses são os meus palpites para esta quarta-feira, beleza, pessoal? Mais dicas você já sabe. Link no primeiro comentário fixado para o nosso grupo gratuito. E as melhores supercotações estão lá disponíveis também. Para poder finalizar, aquela supercotação que vocês gostam aí, bilhetinho de odd alta, e lá no nosso grupo também a gente vai ter diversas outras sugestões para vocês também. No jogo do Cruzeiro e do Corinthians tem inclusive uma aposta grátis aí disponível de R$20 na Bet365, a maior casa de apostas do mundo, oferecendo 20 para esse jogo, e vai ter um bilhete lá nas nossas redes sociais, no Twitter eu costumo postar uma sugestão de entrada para esse bilhete também. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta quarta-feira.